Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre a distribuição geométrica, né? A gente vai definir, então, o que é o experimento, como encontrar a probabilidade, né? Ou seja, a distribuição associada ao experimento. Vamos fazer alguns exemplos e comentar sobre a perda de memória da geométrica, que é uma propriedade muito importante dessa distribuição. Então, qual é o experimento, né? Suponha que temos aí ensaios independentes, né? Cada um com probabilidade de sucesso P, que são realizados até que um sucesso ocorra. Então vejam que a gente tem premissas parecidas com a distribuição binomial, de que os ensaios são independentes com probabilidade de sucesso P. A diferença é que na geométrica a gente vai realizar esse experimento até que ocorra um sucesso, ou até que ocorra o primeiro sucesso, né? Por exemplo, suponha que sair cara é sucesso, sair coroa é fracasso, né? Então você vai repetir esse experimento até que saia cara. Isso levanta a pergunta, né? Qual a probabilidade, por exemplo, de que eu tenha que lançar a moeda 3 vezes para que ocorra o primeiro sucesso? É disso que trata a geométrica, né? Então ela levanta perguntas como quantos ensaios independentes devem ser realizados até que ocorra o primeiro sucesso? Como essa pergunta não é uma pergunta determinística, né? Isso se transforma numa pergunta probabilística, né? Qual a probabilidade de ocorrer o primeiro sucesso no caésimo ensaio, né? Então, pensando de novo no caso da moeda, poderia perguntar qual a probabilidade de ocorrer cara pela primeira vez no terceiro lançamento, né? Então, isso trata-se de um problema, né, de geométrica. Para responder, a gente vai fazer de maneira parecida com o que a gente fez para binomial. A gente vai definir esse evento aí, o iésimo ensaio falha. Então, o que quer dizer E1? E1 quer dizer que o primeiro ensaio falha. E2 quer dizer que o segundo ensaio falha e assim por diante. Então, para responder essa probabilidade, né, vamos escrever isso em notação matemática. O que significa ocorrer o primeiro sucesso no caésimo ensaio, né? Isso é a interseção de E1 com E2 até EK-1 com EK complementar, ou seja, o primeiro falha, e o segundo falha, e o terceiro falha, e vai assim, vai falhando até o EK-1. Quando eu chegar no késimo ensaio, eu tenho um sucesso. Então é EK complementar. Por hipótese, esses eventos são independentes, né? Então, essa probabilidade pode ser escrita como o produto das probabilidades. A gente sabe que a probabilidade de sucesso é P. Então, a probabilidade de fracasso vai ser 1 menos P. Então eu vou ter 1 menos P vezes 1 menos P vezes 1 menos P, K menos 1 vezes. E no final, onde eu tenho sucesso, eu multiplico por P, que é a probabilidade de sucesso. E isso gera para a gente essa distribuição P, que multiplica 1 menos P elevado a K menos 1, que representa a probabilidade de ocorrer o primeiro sucesso no caésimo ensaio. Agora, se a gente quiser representar essa probabilidade em termos de variável aleatória, vamos dizer que x representa a variável associada ao número de ensaios independentes necessários para que ocorra o primeiro sucesso. Então, x igual a k, né, significa que vai ocorrer o primeiro sucesso no caésimo ensaio. E a gente pode representar a probabilidade desta forma. Então, a probabilidade de x igual a k, quanto que é? P, 1 menos P elevado a k menos 1, onde esse k pode variar de 1, 2, 3 para frente. Tá legal? Qual é a notação para essa distribuição geométrica? A gente representa da seguinte forma: x tem distribuição geométrica px, til, gel, p. Então, p sempre representando a probabilidade de sucesso. A esperança de uma geométrica é dada por 1 sobre a probabilidade de sucesso. E a variância é dada por 1 menos p dividido por p quadrado. Tá ok? Esses valores para esperança e variância podem ser calculados facilmente utilizando a definição, como a gente já viu. Vamos resolver um problema, então, né, um exemplo aí, onde nós temos a seguinte situação. Uma urna contém 5 bolas brancas e 10 bolas pretas. As bolas serão selecionadas uma a uma com reposição até que saia uma bola preta. Então, esse uma a uma com reposição é importante porque, como você repõe a bola, né, cada extração ou cada ensaio é independente do anterior, né? Agora, com base nessas informações, responda aos itens abaixo. Primeiro, qual a probabilidade que sejam necessárias exatas 7 extrações? Então,
respondendo a letra A primeira coisa que vocês têm que observar é que os ensaios são independentes, como eu acabei de dizer, né? Porque há reposição. A gente define x como a variável relativa ao número de trações necessárias para que saia uma bola preta, né? E, nesse caso, a gente vai ter uma distribuição geométrica, né, de parâmetro P igual a 2/3. 2/3 por quê? Porque no total a gente tem 15 bolas, não é isso? E as pretas são 10. Então, a probabilidade de sucesso, né, de que saia a bola preta, é 10 sobre 15, que é equivalente a 2/3. Ok? A probabilidade que a gente quer calcular é a probabilidade de x igual a 7, né? Que, como a gente sabe, é a probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso elevado a 7 menos 1, que é 6. Calculando isso aí, a gente obtém 2 sobre 2.187, que é aproximadamente 0,0009. Então, uma questão bem simples, né? No item B, a pergunta é: qual a probabilidade de que ao menos 5 distrações sejam necessárias? Né? Então, a gente tem aí a probabilidade de x ser maior ou igual a 5. Como a geométrica, né, ela tem k variando de 1 até infinito, a gente está interessado nas probabilidades, né, de x ser 5, 6, 7 até infinito. Não é? A gente conhece essas probabilidades, então a gente precisa calcular esse somatório, que é dado, no nosso caso, como a soma de i igual a 5 até infinito de 2/3 vezes 1/3 elevado a k menos 1. Então, 2/3 probabilidade de sucesso, 1/3 probabilidade de fracasso, ok? Se a gente coloca esse 2/3 para fora, já que ele não depende de k, a gente fica com a soma mais simplificada aí. Então, é 2/3 vezes a soma de uma geométrica, né? De uma progressão geométrica, né? Essa conta é muito fácil de fazer, né, porque é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então a gente tem 2/3 que multiplica 1/3 elevado a 4, que é o primeiro termo, dividido por 1 menos 1/3, que é a razão. E o resultado aí dá 1 sobre 3 elevado a 4. Eu quero que vocês observem o seguinte: como essa variável é discreta, a probabilidade do x ser maior ou igual a 5 é a mesma coisa da probabilidade do x ser maior do que 4. E vocês podem generalizar esse resultado, não é, para um valor qualquer de k ou de n, que seria o seguinte, né? A probabilidade do x ser maior do que k é a probabilidade de fracasso elevada a k. Esse é um resultado importante que daqui a pouco a gente vai utilizar ele de novo. No item C, a pergunta é qual a esperança e a variância. Como a gente já viu, né, quais são os valores da esperança e da variância, é só uma conta muito simples, né? A gente vai ter que a esperança de x é 1 sobre p, que é 1 sobre 2/3, que é 3 menos, né? E a variância, no caso, vai ser 1 menos 2/3 dividido por 2/3 ao quadrado, tá certo? Isso aí dá 3/4. Agora vamos fazer outras duas perguntas que também são interessantes, né? Que são perguntas de distribuições condicionais. Eu vou utilizar essas duas questões para explicar para vocês o que é a propriedade de perda de memória de uma geométrica. Tá? Então, dado que já foram realizadas 5 extrações sem sucesso, qual a probabilidade que sejam necessárias exatas 7 extrações? Ou seja, eu já realizei 5 vezes o experimento. Não deu sucesso. Ok? Qual a probabilidade que sejam necessárias exatas 7 extrações? Né? A pergunta é a seguinte: dado que já foram realizadas 5 extrações sem sucesso, qual a probabilidade de que sejam necessárias mais de 7 extrações? Né? Então, na verdade, como eu disse, né, a solução desses itens é um resultado teórico, tá? Que a gente chama perda de memória. O que significa essa perda de memória? A gente quer demonstrar o seguinte: se eu condiciono a probabilidade de x igual a n mais k, dado x maior que n, isso é a probabilidade de x igual a k. Se eu condiciono a probabilidade de x maior que n mais k, dado que x maior que n, isso é a probabilidade de x maior que k. Ou seja, pensando aí de forma intuitiva, a geométrica, ela esquece o passado, o que já aconteceu. Então, se eu já utilizei n ensaios e eu não tive sucesso, eu reinicio, né, e quero a probabilidade do restante, que é k. Né?
Então, qual a probabilidade que eu preciso de n mais k, dado que já foram n? É a probabilidade de precisar de k. Né? Qual que é a probabilidade de precisar de mais de n mais k, dado que eu já precisei de n? É a probabilidade de ser maior do que k. Ou seja, eu olho só para o que falta. Ele esquece os n que já foram ensaiados. Né? Então, a geométrica tem essa ideia intuitiva de que ela esquece o passado. Né? Agora, vamos ao resultado. Como é que a gente demonstra isso daí? Para o primeiro problema, a gente tem o seguinte. Então, a probabilidade de x igual a n mais k, dado que x maior que n, né, pela definição de condicional, é a probabilidade de ser igual a n mais k, interseção com a probabilidade de ser maior do que n, dividido pela probabilidade de ser maior do que n. Agora, como que é essa interseção? Né? Como é que x é igual a n mais k e maior que n ao mesmo tempo? Isso só ocorre se o x for igual a n mais k. Né? Então, é equivalente à probabilidade de x igual a n mais k dividido pela probabilidade de x maior que n. Essas duas probabilidades a gente já conhece. Né? A primeira é a probabilidade, né, da própria distribuição geométrica, que vai ser P, que multiplica 1 menos P elevado a n mais k menos 1. E a segunda é a probabilidade de x ser maior que n, que a gente também já viu que a probabilidade de ser maior é a probabilidade de fracasso elevado a n. Então, a gente vai ter isso daqui, ó. P, 1 menos P elevado a n mais k menos 1, dividido por 1 menos P elevado a n. Esse 1 menos P que está em cima e embaixo, a gente divide, né, subtrai os expoentes e a gente obtém, né, da mesma forma que no item B, né, já que a gente já sabe essa probabilidade de 1 menos P embaixo, fazendo essa divisão, P, 1 menos P elevado a k menos 1, que é a própria probabilidade do x ser igual a k. Quando a gente tem o outro problema, né, a gente vai ter um procedimento parecido. Onde tinha igual, eu coloquei maior. Né? Como é que x pode ser maior que n mais k e ao mesmo tempo maior que n? Só se ele for maior que n mais k. A gente sabe que a probabilidade de ser maior do que um valor é a probabilidade de fracasso elevado a esse valor. Então a gente fica com 1 menos p elevado a n mais k sobre 1 menos p elevado a n. Isso aí dá 1 menos p elevado a k, que é a própria probabilidade do x ser maior do que k. Então essa é uma propriedade extremamente importante da geométrica. No futuro a gente vai provar que existe uma outra distribuição que também satisfaz essa propriedade de perda de memória. Vocês não podem esquecer isso daí. Isso é muito importante. Então, como é que a gente responde essas questões, né? Para o item D, nós temos justamente a probabilidade de x igual a 7, dado que x é maior que 5. Né? Como 7 é igual a 5 mais 2, isso vai ser justamente a probabilidade do x ser igual a 2, né? Pela probabilidade de perda de memória. Que vai ser a probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso elevado a 2 menos 1, que é 1. Então, 2 terços vezes 1 terço, 2 dividido por 9. Para o item E, a gente quer a probabilidade do x ser maior que 7, dado que x é maior que 5. Então, de novo, o que me interessa é a diferença. Eu quero a probabilidade do x ser maior do que 2. E a probabilidade de ser maior do que um valor é a probabilidade do fracasso elevado a esse valor. Então, 1 terço ao quadrado, que é igual a 1 nono. Tá certo? Então, com isso daí, a gente fecha esse assunto de geométrica. E eu espero que vocês tenham compreendido tudo, tá certo? E aguardem aí um próximo vídeo. Um abraço para vocês.